Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Essa semana eu vou fazer uma pausa nas aulas para iniciante para trazer uma dica a nível intermediário aqui sobre linguagem SQL. Como a gente estava usando seleção, vamos aprender a linguagem SQL a partir da seleção. No tutorial passado, a gente aprendeu como fazer a seleção pelos atributos, né? Então, como que eu consigo selecionar, por exemplo, todos os municípios da UGRI 11, todos os municípios da UGRI 5 e todos os municípios da UGRI 22. Hoje a gente vai aprender a como construir uma expressão para fazer essa seleção simultaneamente, sem eu ter que fazer primeiro uma, depois a outra e depois a outra, tá certo? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho o que é a linguagem SQL. Calma, sem desespero, gente, pode dar uma relaxada. A linguagem SQL, ou Structured Query Language, ou em português, linguagem de consulta estruturada, é uma linguagem padrão que a gente usa aí para fazer as consultas nos nossos bancos de dados, especificamente nos bancos de dados do ArcGIS. Isso é importante saber para fazer várias outras operações, tá? Não só na parte de seleção, mas também como na parte para você esconder dados, omitir informações, fazer as suas consultas query, tá? Então vamos aprender a fazer isso. Antes de continuar, eu queria dar um aviso super rápido. Eu estou organizando todos esses tutoriais em um site também para ficar mais organizadinho. Então tem os iniciantes, as dicas intermediárias, o endereço está aqui em cima, tá? Dá uma olhada lá também que ficou bem legal. Não se esquece, por favor, de se inscrever no meu canal e deixar o like e o comentário que vai me ajudar bastante. É bastante simples, gente. Basta eu vir aqui em Selection, Select by Attribute, igual se eu fosse selecionar normalmente, e aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou dar 2 cliques aqui em UGRI, igual, e aí vou colocar o número da UGRI que me interessa. Posso colocar a mão ou posso selecionar aqui. Isso somente porque é um atributo numérico. Se fosse textual, não seria dessa forma. Tanto que se fosse um texto, ele estaria entre apóstrofe aqui, tá bom? Então, todos os municípios cuja UGRI é igual a 11. Se eu der um OK aqui, ele vai selecionar os municípios aqui do Vale do Ribeira. Mas eu quero que ele selecione também os outros municípios da UGRI 5, da UGRI PCJ. Então, o que eu vou fazer? E aí eu já faço uma pausa aqui para o primeiro erro clássico da linguagem SQL. E aí a culpa é do nosso português que faz a gente pensar errado. Você acha que você vai colocar o E. Então, eu quero selecionar aqueles que são da UGRI 11 e da UGRI 5, certo? Errado! Errado, porque um município ele não pode ser da UGRI 11 e da UGRI 5 simultaneamente. Na verdade, isso acontece, né? Mas só as sedes. Mas, na verdade, ele não pode estar. Ele é ou de uma ou da outra. Então, eu não uso o E. Eu não uso AND. Eu uso OR. Então, eu dou um clique aqui no OR. UGRI é igual a 11 ou UGRI é igual a 5. Dou um apply lá só para vocês verem. E aí, ele selecionou, então, todos os municípios da UGRI 11 e da UGRI 5. Se eu quisesse ainda da UGRI 22, o procedimento é o mesmo. Ou UGRI é igual a 22. E aí ele selecionou lá os meus 101 municípios do Vale do Ribeira, do Pontal do Paranapanema e do PCJ. Aí você deve estar querendo saber, então, afinal, quando que você vai usar o AND? Quando que você vai usar o E? Vamos voltar lá, então. Selection, Select by Attributes. Então, eu quero selecionar todos os municípios que são da UGRI 11 e também que tem a área abaixo de 100 mil. O que ele fez, então? Ele selecionou os municípios que têm menos de 100 mil hectares e ficam na UGRI 11. Ou seja, neste caso,
quando eu estou tratando de duas informações diferentes, ou seja, a UGRI e a área, eu posso usar o AND. Se neste caso eu tivesse usado o OU, o que ele ia fazer? Ele ia selecionar para mim todos os municípios da UGRI 11 e mais todos os outros municípios que têm a área abaixo de 100 mil hectares no restante do estado. Quer ver? Olha lá. Então, ele selecionou praticamente todos os municípios do estado, ó, 612, são 645. Ele deixou de selecionar só Teodoro Sampaio, esses outros municípios maiores. A gente usa o OU também quando tem algum erro, por exemplo, no nosso banco de dados. Presta atenção. Eu vou lá em Selection, Select by Attribute. Vamos supor que eu queira selecionar todo o Rio Ribeira de Iguape. Então, eu tenho lá o campo nome na minha tabela de atributo. Eu dou 2 cliques, ele cai aqui embaixo, dou um igual. Então, eu quero aquele rio cujo nome é Rio Ribeira de Iguape. Uma coisa que eu não contei para vocês é que você pode começar a escrever aqui e ele já automaticamente localiza lá, tá vendo? Só eu colocar Rio Ri, ele já automaticamente foi para o Rio Ribeira. Dou 2 cliques, nome igual a Rio Ribeira. O problema é que eu também tenho Rio Ribeira do Iguape. Então, eu vou colocar o nome igual a Rio Ribeira do Iguape. Porque o Rio Ribeira de Iguape ele tem um nome de um ponto para baixo e outro nome de um ponto para cima. Mas eu também depois descobri, na hora que eu apliquei, que ficou faltando o final do rio até onde ele deságua no mar. E aí eu fiquei pensando, mas caramba, aonde está o restante? Com que nome, né? Então eu coloco lá também ou nome é igual a... E aí eu tive a brilhante ideia de pesquisar por Rio da Ribeira do Iguape. Dou 2 cliques. Então eu peço para ele selecionar todos os meus trechos de água cujo nome são Rio Ribeira, ou o nome é Rio Ribeira do Iguape, ou o nome é Rio da Ribeira do Iguape. Tá, e o like? Quando que eu uso o like? Para que é o like? Falar em like, eu gostaria de pedir para que todo mundo deixasse o like no vídeo neste momento. Se você ainda não fez, por favor, e lembra também de se inscrever no canal. Mas deixa o like que é muito importante. Vamos ao like do ArcGIS. Eu vou lá em Selection, Select by Attribute. Então, vamos supor que eu não lembro se eu preciso do município de Águas da Prata, Águas de Santa Bárbara, Águas de Lindóia, Águas de não sei o quê. Então, eu vou selecionar aqueles que é Águas alguma coisa. E aí, depois eu vou olhar pelo mapa e vou conseguir descobrir qual que é. Então, eu vou lá, dou 2 cliques, nome, ao invés de usar o igual agora, então eu uso like. E peço os valores, então, e coloco lá, águas, é como águas. Então, opa, se eu colocar maiúsculo, ele não vai selecionar. Como águas. E aí, eu aviso ele que tem uma continuidade, águas alguma coisa. E fecho as minhas aspas. Então, esse alguma coisa eu uso o sinal de porcento. Nome, like, águas, porcento. Dou um ok. E ele selecionou lá, então, para mim, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Águas de Lindóia e Águas da Prata. Então, ele selecionou os 4 municípios que são como águas alguma coisa. Para isso que a gente usa o like no ArcGIS. Um último exemplo aqui de como que a gente pode usar essa seleção combinada aí de atributos, eu vou dar um exemplo aqui com as rodovias, tá? Então eu vou lá, Selection, Select by Attributes, e eu quero selecionar, por exemplo, todas as rodovias que são federais e são pavimentadas. Então eu vou lá, todas as rodovias que são jurisdição igual a federal, federal, dei 2 cliques, e o revestimento, dei 2 cliques, igual, dei 1 clique, é pavimentado. Dou um ok.
E ele selecionou para mim lá, então, todas as rodovias federais que são pavimentadas, segundo o que consta na tabela de atributos desta minha camada. Se ao invés de eu usar o AND, eu tivesse usado o OU, ele selecionaria então todas as rodovias federais e todas aquelas que são pavimentadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui e pensar bastante quando que a gente usa o OU e quando que a gente usa o AND. Para ficar bem fácil, você nunca vai usar o AND se você estiver usando dois argumentos do mesmo campo. Então, por exemplo, nunca algo vai ser de jurisdição federal e de jurisdição estadual, por exemplo. Então, eu só uso o AND quando eu estou dando duas condições diferentes para ele. Duas condições de campos diferentes da minha tabela de atributos. No caso aqui, jurisdição e revestimento. Beleza, pessoal? Esse é o princípio básico da linguagem SQL, tá bom? A gente vai falar bastante disso ainda nos meus próximos tutoriais e fica ligado aí que a próxima aula vai ser sobre seleção por localização. Um beijo, não se esquece aí de se inscrever no canal e mandar esse tutorial para os seus amigos, que eu tenho certeza que alguém tem essas dúvidas do OU e do E. Beijo!